Você já sentiu que por mais que tente mudar, que existe uma força que te puxa para os mesmos erros? Se sim, então que bom que você está nesse vídeo, porque hoje nós vamos falar, eu vou explicar para você que força é essa. Então, sejam bem-vindos e puxa a vinheta. Mente liberta. Pensar é poder. Sejam bem-vindos ao canal Mente Liberta. Aqui nós falamos de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e como usar a nossa mente ao nosso favor. E hoje você vai aprender exatamente isso, como usar a sua mente ou o seu cérebro independente ao seu favor, entendendo os dois mecanismos de funcionamento do nosso cérebro, tá? Então vamos comigo. Eu coloquei aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, isso aqui, essa bola aqui, que eu fiz esse círculo, né, que não é uma bola, é um círculo. Eu fiz como se fosse o nosso cérebro, né, nossa mente, nosso cérebro aqui. E aqui eu coloquei os dois mecanismos da mente ou do cérebro. Um dos mecanismos da mente ou do cérebro é o pensar, é o pensamento, é a razão, né? É aquilo que nós chamamos de raciocinar. Né? Nós fazemos isso de forma automática. E o processo de pensamento ele foi sendo construído ao longo dos tempos. Né? A gente foi construindo a nossa forma de pensar, de perceber a vida. Só que existe também um outro mecanismo do cérebro, que é o que a gente chama de piloto automático. Aqui está o checkmate para a sua vida de sucesso ou de fracasso. Por quê, Fernanda? Lembra que no começo eu falei assim, ó, você já sentiu que por mais que tente mudar, parece que existe uma força que te puxa para os mesmos erros? Então, essa força, ela está, ó, desse lado. Mas como assim, Fernanda? Piloto automático e força que me puxa para os mesmos erros? Exatamente. Porque começa assim, o cérebro tem esse funcionamento. Você raciocina, pensa e começa a criar um pensamento. Vamos pegar aqui um exemplo, dinheiro, tá? Dinheiro. Vamos lá, você era uma criança, né? Você era uma criança, você nem tinha essa parte racional aqui. Não sei se vocês sabem, mas quando nós somos crianças, nós aceitamos a maior parte dos pensamentos das outras pessoas. Nós não conseguimos ter convicções ainda muito fortemente. E por isso também que as crianças aprendem as coisas mais rápido, né? Você vai colocar a criança num curso de inglês, você vai ver que ela vai ter muito mais facilidade de aprender do que se você colocar um adulto. Porque o cérebro do adulto, apesar de ser neuroplástico, isso quer dizer o quê? Apesar que ele se modifique, ele tem muitas disso aqui, ó, que eu vou falar depois, tão fortemente, tão enraizada, que impede muitas das vezes dele de passar pelo processo de aprendizado. Mas vamos pensar que, vamos esquecer essa parte que nós absorvemos, né, os pensamentos das outras pessoas. Vamos pensar que você era uma criança e quando você foi crescendo, você foi virando ali adulto, foi começando a mexer com dinheiro e você foi criando ideias sobre o dinheiro. Sei lá, vamos pensar que você começou a trabalhar com seus 18 anos ali, e aí você, sempre que, sei lá, ia receber seu pagamento, seu chefe atrasava. E aí você nunca conseguia pegar o dinheiro no dia. Então você criou um pensamento sobre isso, sobre o dinheiro e o trabalho, né? Ou vamos pegar um outro exemplo, talvez que você tenha o pensamento, você criou o pensamento de que fazer dinheiro é muito difícil realmente fazer dinheiro é a coisa mais difícil que existe no mundo. Então, vamos pensar, você pegou um pensamento, né? E atribuiu ao dinheiro, né? Então, o assunto dinheiro, ele vem, quando o assunto passa pela sua mente, tem a ele atribuído pensamentos e sentimentos, né? Sentimentos que você acabou atribuindo também a esses pensamentos. Só que o que acontece? Quanto mais você
pensa dessa mesma forma, quanto mais você repete esse pensamento sobre o dinheiro, que ganhar dinheiro é difícil, vamos voltar. Esse pensamento, quem teve primeiro? Você. Você teve o pensamento de acordo com uma experiência que você teve. Você teve uma experiência. Vamos pegar assim, ó. Existe a mesma experiência, mas duas pessoas. Você e o seu coleguinha. Você teve esse pensamento, ganhar dinheiro é muito difícil. O seu coleguinha já teve um pensamento diferente na cabeça dele, mesmo que todas as experiências dele tenham sido difíceis de ganhar dinheiro, quando ele olha para o mundo, ele percebe que, na verdade, ganhar dinheiro é a coisa mais fácil que existe. Porque é só você vender qualquer coisa que você faz dinheiro. Então, vocês dois, apesar de ter passado pelas mesmas experiências, vocês dois tiveram percepções e pensamentos diferentes sobre a mesma coisa, sobre o dinheiro. Aí vamos pegar você. Você teve esse pensamento de que ganhar dinheiro é muito difícil. Só que você repetiu esse pensamento na sua cabeça inúmeras vezes. E aí o que aconteceu? Esse pensamento virou uma crença. Esse pensamento virou uma crença. O que é crença? Crença é um pensamento que foi repetido inúmeras vezes. E ele foi repetido tantas vezes que virou uma convicção. Virou uma crença. Você acredita fortemente nisso. Não porque é verdade, não porque realmente é um fato, não porque é um fato sobre essa experiência, mas porque você percebeu dessa forma e porque você repetiu esse pensamento na sua cabeça. Como você não sabia como a mente funcionava, mas vai aprender hoje, vai aprender nesse canal, você vai começar a entender que o problema não está na experiência, está na forma que você percebe a experiência. Mas vamos lá. Você criou uma crença sobre o dinheiro, de que ganhar dinheiro é difícil. E aí o que acontece? O nosso cérebro, ou a nossa mente, mas vamos focar aqui no cérebro, ele é muito eficiente, muito bom. Só que ele gasta muita energia, né? E para gastar menos energia, ele começa a colocar os pensamentos que você já tem como crença em piloto automático. Você já viu algum vídeo falando sobre os hábitos? As pessoas, geralmente os coaches ou os influencers que falam de desenvolvimento pessoal como eu, eles falam, né, que se você repetir um comportamento várias vezes, esse comportamento vira um hábito. Mas eu estou dizendo agora para você, não funciona só com comportamento. Toda vez que você repete um pensamento, esse pensamento vira uma crença ou um hábito de pensamento. Eu poderia dizer que você tem um pensamento dominante a respeito de alguma coisa, né? Essa crença, que agora está no piloto automático, ela não pede mais a você para funcionar, para fazer girar ali no seu programa mental. Como assim, Fernanda? Antigamente, você escolhia esse pensamento. Você passava pela experiência e você escolhia conscientemente e intencionalmente a ideia e o pensamento de ganhar dinheiro era difícil. Então era uma escolha sua. Era uma percepção sua sobre a sua experiência e foi uma escolha sua pensar dessa maneira. Só que depois que você começou a repetir esse pensamento e que virou uma crença, e que o seu cérebro começou a colocar em piloto automático, agora você não decide mais. Agora você pensa que ganhar dinheiro é difícil, mas sem estar realmente decidindo esse pensamento. Você decidiu esse pensamento há muito tempo atrás. Hoje em dia ele é automático. Só que aí tem um probleminha. Quanto mais você vive de forma automática um pensamento, mais ele vira a sua identidade. Bebê, perigoso isso, porque nós vivemos e somos a nossa identidade. E quando você tem em você uma parte da sua identidade que você não controla mais, você está em risco. É como se você estivesse dentro do carro e tivesse o volante ali, mas o carro, na verdade, está em piloto automático e ele está te levando
a um lugar que você não quer ir. Mas você fala assim, mas fui eu que escolhi o pensamento. Você escolheu o pensamento de forma inconsciente, porque ninguém quer escolher a ideia de que ganhar dinheiro é difícil, quer? Não. Isso nem é um fato de verdade. Mas você percebeu dessa maneira, pensou, você não sabia que esse pensamento ia virar automático, e agora ele é automático, e você não tem mais decisão sobre ele. Só que ainda tem algo pior, ou melhor, depende de como você usa. Depois que ele entra no piloto automático, vou apagar aqui só para vocês entenderem. Depois que o seu pensamento entra nessa função, nesse mecanismo do cérebro de piloto automático, que você não decide mais, depois, com o tempo, ele entra também num mecanismo chamado ritmo. Peraí, gente, que eu escrevi tudo errado. Chamado ritmo hipnótico. Eu acho que o nome já sugere bastante sobre o que significa, né? Mas eu vou falar a respeito. Ritmo, por quê? Porque foi repetido várias vezes. Então virou um ritmo, virou uma frequência. Hipnótico, porque literalmente está hipnotizando a sua mente. Você não tem decisão. Você não está decidindo mais por esse pensamento. E eu vou dizer até que você não consegue nem mais mudar esse pensamento. Dependendo da pessoa que você for, você não consegue nem mais mudar esse pensamento. Aí você fala assim, é mentira, Fernando, isso é mentira, eu não acredito nisso não. Então tá, então olha ao seu redor. Você nunca conheceu uma pessoa, vamos ser sinceros comigo, que vive a mesma vida há anos. Essa pessoa não muda nada na vida dela. Você nunca conheceu uma pessoa que, tipo assim, ela, sabe, eu conheço pessoas assim, que a vida parece que é a mesma coisa. A pessoa mora no mesmo lugar, tem os mesmos amigos, trabalha na mesma empresa. A vida dela nunca mudou. É sempre a mesma coisa. Por quê? Porque essa pessoa não entende como funciona propriamente. Essa pessoa nunca teve controle sobre a sua mente. E todos os pensamentos ruins que ela acabou pensando e escolhendo de forma inconsciente sobre qualquer percepção que ela teve sobre qualquer coisa, sendo relacionamentos, família, dinheiro, profissão, carreira, trabalho, qualquer coisa, qualquer pensamento que você não escolhe, porque eu tenho certeza que vocês não estão escolhendo seus pensamentos de forma consciente, então foi inconsciente. Depois de um tempo repetido, foi para o piloto automático e depois começou a virar ritmo hipnótico. E aí, meu amigo, vira identidade. E depois que vira identidade, você não sabe mais identificar o que é um pensamento e o que é você. Você acha que aquilo ali faz parte de quem você é. Você acha que é sua personalidade. Você não consegue mais diferenciar. Não, isso é só um pensamento. Não, isso aqui sou eu. Você começa a achar que aquele pensamento que você teve lá atrás, lá em 2000, lá em 1800, né? É você. Mas não é. Foi só um pensamento que você teve sobre alguma percepção, alguma experiência que você teve. Como você não sabia como a sua mente funcionava, você não escolheu esse pensamento de forma consciente. Você apenas teve uma percepção sobre algo e pensou sobre isso. Você repetiu esse pensamento porque você não sabia como a mente funcionava, e ele foi para o piloto automático, porque o seu cérebro queria te ajudar, olha que legal. E ele virou um ritmo hipnótico. E depois virou a sua identidade. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se você quer alcançar objetivos, chegar ao sucesso, ficar rico, ou hoje em dia ter relacionamentos, qualquer coisa, você precisa entender que você
existe parte da sua vida, da sua identidade, da sua personalidade, que foi você que escolheu. E existe parte que você escolheu, mas de forma inconsciente. E que essas partes que foram escolhidas de forma inconsciente não estão sob o seu controle. E é por isso que você tenta mudar e não consegue. Porque você nem sabe que uma parte da sua identidade é automática e você não tem controle. Aí você pensa, caraca, eu vivo a mesma vida todos os dias, parece que eu tenho os mesmos pensamentos todos os dias, mas é porque o seu cérebro está sendo eficiente. Ele está querendo te ajudar e ele colocou esses pensamentos de forma automática. Então, se você quer mudar de vida, você vai precisar, eu sei que é muito chato, gente, mas você vai precisar fazer duas coisas. Uma é, peraí que eu vou escrever. Você vai precisar, uma das soluções que eu peguei, eu trouxe aqui duas, é a meditação. É impossível você saber o que está acontecendo dentro da sua mente, dentro do seu sentimento, dentro do seu mundo interior, do seu mundo interno, se você não meditar. E eu sei que é chatíssimo, principalmente hoje que nós temos o celular, nós estamos o tempo todo distraídos, a mente parou de aprender a se focar, a mente já tem gente que não consegue mais nem ler um livro porque não consegue mais se concentrar. Então eu sei quanto é difícil você meditar. Mas se você não meditar, se você não fizer um esforço para entender quais pensamentos estão rodando na sua mente, para você identificar o pensamento que a crença, né? Depois que você repete uma crença, quais crenças você quer e quais crenças você não quer mais, vai ser impossível você mudar. Quando você menos esperar, você está voltando para o mesmo erro. E outra solução, o autoconhecimento. Eu sei que é muito chato, eu não vejo quase ninguém falando sobre isso, mas você precisa se conhecer. Se você não entender o que você quer para você, quem você é, quais são os seus defeitos, as suas falhas, as suas feridas emocionais, quais são os seus verdadeiros pensamentos sobre a vida. Você sabia que você pode escolher pensamentos? Você sabia que você pode falar assim, hoje eu quero, na verdade, começar a pensar por conta própria. É verdade, eu quero pensar por conta própria. Como assim? Agora eu quero começar a pensar que ganhar dinheiro é fácil. Não importa, o dinheiro é fácil e pronto, acabou. Você pode pensar e falar, não, mas eu vou estar negando fatos. Não. Porque não existe fatos. Não existe fatos sobre isso. Se uma pessoa pensa que dinheiro é fácil e outra pessoa pensa que não, então não existe um fato, é só percepção. Então você precisa se conhecer para entender aonde você quer ir, porque dependendo do seu destino, você vai ter mais controle quais pensamentos você quer escolher. Só que se você não se conhecer e depois não meditar, como você vai saber quais pensamentos você está rodando na sua mente de forma automática, que são seus, que você escolheu, e quais pensamentos, na verdade, você não queria que estivesse rodando, porque são seus, mas foram escolhidos de forma inconsciente porque você não conhecia a mente, ou às vezes nem eram seus, são pensamentos de outras pessoas que você simplesmente aceitou. Mais uma coisa, eu sei que eu falei que eu ia trazer duas soluções, mas está faltando uma. Da mesma forma que é difícil mudar um hábito de comportamento quando você está há muito tempo nesse hábito, vamos pensar uma pessoa que é sedentária. Ela tem um pico de empolgação, pensa, vou me matricular na academia, só que aí ela falta todos os dias. Por quê? Porque a mente, o cérebro dela está acostumado a ser sedentário. Então essa pessoa, para poder ir todos os dias na academia, tem que fazer um esforço muito grande para poder vencer aquele hábito que você estava já acostumado. Porque o seu cérebro, toda vez que ele vai realizar uma tarefa nova, ele vai gastar energia, e ele não quer gastar energia. Porque além dele ter a função de organizar a sua vida, de atingir objetivos e tudo mais, ele também tem a função de manter o seu corpo funcionando. Então ele não quer gastar energia. Então, deixa eu apagar aqui.
Então, outra coisa que você tem que fazer depois que você se conhece, depois que você medita, é, ó, você precisa fazer duas coisas. Uma, decidir. Você tem que decidir. Você tem que fazer uma escolha. Eu quero, tá? E depois você tem que ter força de vontade. Porque da mesma forma que mudar um hábito de comportamento é difícil, mudar um hábito de pensamento é extremamente difícil. Porque o hábito de comportamento você ainda é mais fácil, porque você sabe enxergar o comportamento. Agora o pensamento você não consegue enxergar. Então é muito mais difícil. Além de investigar qual pensamento você quer retirar da sua mente, você ainda tem que ter uma força de vontade. Você fala assim, Fernanda, você acha que eu não tenho força de vontade? Não, você não tem força de vontade. Você nem entende o que é força de vontade. Força de vontade também é repetir um pensamento. Ah, olha que legal, você não sabia disso. Vou te dizer agora, então. Para você ter força de vontade sobre qualquer coisa, você também tem que repetir essa ideia na sua mente. E se você é uma pessoa que está num hábito negativo, então você vai decidir, pensar que você quer, ficar imaginando. Você tem que imaginar. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ir um dia, vai faltar outro. Vai numa semana, vai faltar outra. Vai num mês, vai faltar outro. E você tem que entender que é normal. As pessoas estão ensinando errado na internet. As pessoas estão falando de disciplina, de não sei o que, mas para você que tinha hábitos negativos, tanto de comportamento como de comportamento, disciplina não vai te servir de nada. Até porque você não vai conseguir ter disciplina. E para isso você precisa ter uma coisa chamada compaixão, autocompaixão. Você tem que ter amor próprio por você. Para você, quando cair, quando você estiver ali meio que se sabotando, você não se frustrar. Porque tudo é um processo. Eu aprendi na vida que constância não é sobre isso. Não, não. Constância é sobre isso aqui, ó. É sobre um dia você dá 100%, outro dia você dá 10%, outro dia você dá 1000%, outro dia você dá 0%. E assim continua. Se você começar a se frustrar porque um dia você foi e o outro não, você nunca vai conseguir ir. Se você começar a pensar que eu não estou conseguindo mudar esse comportamento e desistir, então você nunca vai mudar. Eu aprendi na minha vida o seguinte: se você quer transformar você ou a sua mente, você precisa ter compaixão por você, ter amor por você. Da mesma forma que você fica aí perdoando seu namoradinho, né, no relacionamento, ou sua namoradinha, da mesma forma você tem que se perdoar. Da mesma forma que você insiste no relacionamento, pensando em soluções, pensando em formas de fazer melhorar, você tem que fazer isso com seu relacionamento pessoal, consigo mesmo. E eu falei que ia falar 10 minutos, gente, já são 20. Mas é porque eu preciso passar essa informação. Então, além de tudo que eu passei, você precisa entender que o processo é sobre cair e levantar. Cair e levantar. Até que, olha que legal, vai chegar um momento que esse cair e levantar não vai mais acontecer. E aí você vai entrar na... Você vai entrar no ritmo hipnótico positivo. Depois que você pegar uma certa constância, uma certa... repetir esse pensamento, né, novo que você quer que ele comece a rodar na sua mente. Repetir esse comportamento. Caiu, levantou, teve compaixão, caiu, levantou, se frustrou, mas teve compaixão, caiu, levantou, teve compaixão, caiu, levantou, teve compaixão. Você vai pegar um ritmo. E esse ritmo vai começar a ser hipnótico. E quando você menos espera, você criou uma nova identidade.
E é assim que a gente transforma o nosso mundo interno e depois, de forma seguinte, a gente muda o nosso mundo externo. Eu acho que eu passei a informação aqui direitinho para vocês. Se vocês não entenderam, coloca aqui no comentário. E se vocês entenderam, também comente para eu saber se vocês gostaram ou não. E é isso, gente. Eu agradeço demais de ter vocês aqui. Fico feliz de vocês estarem vendo meus vídeos. Espero que vocês estejam gostando. Espero que eu esteja sendo eficiente aqui no que eu estou falando, na forma que eu estou falando, porque o que eu mais quero aqui é levar mudanças e é ajudar as pessoas, tá? Porque eu me ajudei muito na minha vida passando por esse processo. E é isso. Então, se você gostou, curte, compartilha, salva. Eu sempre vou dizer, salva esse vídeo para você poder estudar de novo mais tarde, porque senão você vai simplesmente esquecer. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir esse vídeo, ó. Beijão.